Bom dia, todo mundo. Tudo bem com vocês? Olá! Estou aqui hoje para contar a história que está escrita no capítulo 12 do livro de Atos. Essa história é sobre depois que Jesus subiu ao céu, houve grande perseguição entre os cristãos, nomeadamente os discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, ir pelos lugares e falar de Jesus. O que é que os discípulos falavam? Que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que Ele é o Messias prometido, que só Ele pode perdoar pecados, que Jesus é santo, que Ele morreu pelos pecadores, que Ele ressuscitou, que Ele foi para o céu e que Ele voltará um dia. Essa era a pregação dos discípulos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos com o desejo de pecar. O que é pecar? Fazer nossa própria vontade, resolver do nosso jeito. Muitas vezes mentir, enganar, pegar coisas que não pertencem a você, falar mal das outras pessoas. Todas essas coisas estão dentro de nós. Não precisa nem fazer esforço para essas coisas acontecerem. Inveja, orgulho, todas essas coisas fazem parte da natureza humana, que é pecadora. E que só através do sangue de Jesus nós podemos vencer o pecado. E foi por isso que Deus enviou Jesus, para morrer, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e assim tivéssemos direito à vida eterna. Essa era a pregação dos discípulos. Mas sabe, os líderes judeus não acreditavam nos discípulos, como eles também não acreditavam em Jesus. Eles achavam que Jesus era um enganador, que o corpo de Jesus, quando foi ressuscitado, eles achavam que os discípulos tinham roubado e sumido com o corpo de Jesus. Mesmo vendo tudo o que aconteceu, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e não acreditavam no que os discípulos estavam falando. Sendo assim, houve grande perseguição contra os discípulos. Este Pedro, que é o líder, se tornou o líder dos cristãos, ele foi muito perseguido, ele até foi preso. Ele e Tiago foram presos. Tiago já tinha sido morto e Pedro morreria no dia seguinte. Os outros irmãos se uniram na casa de Maria e estavam em oração por Pedro, porque eles sabiam que precisavam pedir para Deus, para que Deus fizesse algo sobrenatural para que Pedro fosse salvo da prisão, porque Pedro era o líder deles. Eles tinham muito medo, mas estavam em oração. Esta casa de Maria tinha uma empregada que se chamava Rod, era uma jovem. Ela também estava lá orando e ela foi muito importante nessa história de hoje. Eles sabiam que Deus responde às orações. Deus pode responder de 3 maneiras. Eu vou representar aqui como se fosse um semáforo: verde, o amarelo e o vermelho. Verde é quando Deus responde sim. Qual é a oração que Deus sempre responde sim? Quando você pede para Ele perdoar seus pecados e receber Jesus no seu coração. Para essa oração, Ele sempre responde sim. Mas para as outras, talvez Ele responde espera. E para alguma, pode ser que Ele responda não. Quando Ele responde não, é porque Ele tem algo melhor para fazer. Então, são 3 respostas que Deus pode dar: sim, espera e não. Verde, amarelo e vermelho. E assim eles oraram: Senhor, ajuda Pedro lá na prisão, porque deve estar difícil para ele, como está difícil para nós também. Mas Pedro estava preso com correntes muito grossas, com algemas muito grossas, tinha um portão muito grande de ferro, tinha outro portão de ferro, e ele estava sendo guardado por 4 quadras de soldados, de 4 soldados. Então, 4, 4, 4 e 4, 16. Ele era amarrado em 2 soldados, depois mais 2 soldados de fora, depois de tempo em tempo era trocado para não ficar cansado os soldados. Vamos trocar por outros 4, ou trocar por outros 4, e era assim, não tinha chance dele sair de lá. Aqui está Pedro. Mas ele estava cansado, então ele adormeceu. Aí está, preso por as cadeias, com grossas portas fechando essas cadeias. Não tinha jeito dele sair. Mas o que as pessoas podiam fazer? O que os cristãos podiam fazer? Nada. Não. Eles podiam orar.
Todo aquele que se torna filho de Deus pode clamar a Deus sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação. Se há uma situação difícil para você, você pode clamar a Deus. O que é clamar? É falar insistentemente sobre alguma coisa. É uma situação que está deixando você triste, é uma situação que está te deixando frustrado. Conversa com Deus. Se você já é filho de Deus, conversa com Deus. Clama a Deus e Ele responderá. A Bíblia diz isso, nós já vamos falar logo a seguir. Ele pode responder de 3 maneiras. Sim, espera, pode responder não. Mas se você ainda não é filho de Deus, reconheça que você precisa do perdão de Deus, pede perdão, pede para Jesus entrar no seu coração e a resposta dele será sim. Os cristãos continuavam orando por Pedro. Naquela noite lá estavam eles, era a única casa que tinha movimentação. Todos estavam lá, estavam orando por Pedro naquela casa, na casa de Maria. Lá estava Rod e os demais cristãos pedindo, clamando a Deus por ajudar Pedro para sair daquela prisão. Eles não sabiam o que Deus ia fazer, mas eles sabiam o que Deus podia fazer. Foi lá pelas tantas que Pedro sentiu alguém tocando no seu ombro. E quando ele abriu os olhos, ele não sabia se estava dormindo ou acordado ou sonhando, mas havia um anjo na frente dele. E ele olhou assim espantado e o anjo disse: coloca suas sandálias, coloca sua capa e me segue. Foi aí que Pedro viu que as correntes tinham quebrado do braço dele. Aí está. Bem, ele fez como o anjo ordenou. Ele colocou as sandálias, colocou a sua capa e seguiu o anjo. E o anjo foi à frente dele e foi abrindo os portões, aqueles portões enormes. E quando ele já estava na rua, ele percebeu que aquele anjo sumiu. Então ele continuou andando, ele foi parar onde? Na casa de Maria. E ele bateu na porta, toque, toque, toque. E Rod, no meio da oração, todos estavam orando, mas Rod, ela ouviu alguém bater. Mas eles tinham medo, porque os soldados de Herodes podiam estar lá. Ela ouviu alguém bater de novo e ouviu alguém bater outra vez. Então ela chegou mais perto para ouvir quem estava lá. Quem está aí? Quando ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão assustada que ela nem abriu a porta, ela foi falar para os outros: Pedro, é a voz de Pedro, é a voz de Pedro. Então disseram para ela: não pode ser a voz de Pedro, Pedro está preso. Não, 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 é a voz de Pedro, eu ouvi a voz de Pedro lá fora. Bem, eles foram lá para abrir a porta. Aí está a Rod contando. E eles foram lá abrir a porta e lá estava Pedro, são e salvo. Então Pedro disse tudo o que tinha acontecido. Eu estava dormindo, o anjo do Senhor foi lá, quebrou as cadeias, abriu a porta e eu segui. E agora vocês contem isso para os outros irmãos, porque haverá uma grande perseguição, porque amanhã Herodes vai ver que eu não estou e vai ter uma grande confusão. Então Pedro saiu, foi para outro lugar e os cristãos começaram a agradecer a Deus aquele milagre que Deus fez. Sabem o que aconteceu? Herodes ficou tão furioso que ele mandou matar aqueles soldados que guardavam Pedro, porque ele achou que Pedro tinha fugido por culpa deles, e não foi culpa deles, mas eles morreram. E Deus conservou Pedro em vida, porque Pedro era o líder dos cristãos, eles precisavam ainda muito de Pedro. Sabe? Nós podemos orar sobre qualquer coisa, nós podemos pedir a Deus tudo, qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Mas se você ainda não pediu para Ele entrar no seu coração, ainda não reconheceu que você é pecador, não pediu perdão de Deus e não pediu para Jesus entrar no seu coração, não tem como você falar com Deus como filho. Filho é alguém especial para Deus, é alguém que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você ora isto, Deus sempre responde sim. Depois que você aceitou Jesus, você está passando por uma situação difícil, você sempre pode orar sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação, sobre qualquer dificuldade, sobre seja o que for que você estiver passando, você pode falar com Deus. Seja uma doença, seja problema de dinheiro, sejam problemas na escola, no trabalho, você pode sempre orar. Deus sempre vai responder. Pode ser que responda sim, pode ser que responda espera, pode ser que responda não. Se ele responder espera, você vai perceber logo. É porque você pode esperar que a resposta não vai demorar. Mas se ele responder não, é porque ele tem algo melhor a seu respeito.
Sempre a vontade de Deus é melhor e Ele conforta o nosso coração sobre isso. Se você estiver com raiva, você pode falar para Deus. Se você estiver triste, você pode falar para Deus. Se você estiver chateado, você pode falar para Deus. Basta orar com fé. O versículo que eu quero ensinar para vocês hoje é o versículo que aquelas pessoas lá tinham em mente quando oraram por Pedro. Clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Ela está escrito lá em Jeremias 33:3. Jeremias foi um profeta também do Antigo Testamento. Clame a mim quer dizer o quê? Pode pedir incessantemente para mim. O que você quiser, o que você precisar, eu vou te responder. Eu vou te dizer coisas grandes e coisas inimagináveis que você ainda não conhece. Normalmente é através da Bíblia, através da leitura da Bíblia. Lhe direi. Deus vai ensinar, através de nós lermos a Bíblia, você vai conhecer Deus, a história dos que passaram antes, a história dos discípulos, a história dos profetas, a história do próprio Jesus. São coisas insondáveis que nós não conhecemos. E a Bíblia diz que um dia nós veremos ele face a face, assim, olhando assim de perto, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador. Então, clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Eu vou finalizar cantando um louvor. Não posso acompanhar com o ukulele porque eu estou com as mãos ocupadas, mas eu vou cantar um louvor que eu aprendi já há algum tempo e é bem curtinho. Diz assim: sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesma já provei que Deus ouve as orações e responde também. Maravilhosamente, ele respondeu aos cristãos que oravam sobre Pedro, e ele responde a mim e responde a você também, e todos aqueles que já receberam o Senhor Jesus como Salvador. Você já falou com Jesus hoje? Você já é um filho de Deus? Pensa sobre isso. Deus abençoe você.